Saudações, professor Tiago Teixeira, e dando continuidade à nossa disciplina Ética, Cidadania e Trabalho. Pessoal, ninguém vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com aquilo que sabe. E dentro desse contexto, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje tratando sobre cidadania. Cidadania, pessoal, é uma palavra que deriva do grego, de civitas, que é aquele que habita uma cidade, uma polis. Para os gregos, polis era a cidade, por isso que a gente fala das cidades-estados gregas, as polis, e daí se originar o termo também política. Os gregos e romanos, pessoal, não consideravam as mulheres, escravos e crianças como cidadãos, sendo esses civitas apenas os nobres, os bens nascidos, para os gregos. E já para os romanos, esse título de cidadão ele poderia ser conquistado ou comprado, mas as mulheres, crianças e escravos, eles não tinham direito de conquistar esse título. Essa ideia de cidadania ela é bem restrita. É importante a gente observar isso. Já na Idade Média, essa relação, ela se dá através da igreja, dos nobres, com os plebeios, e o poder era controlado pela igreja. Não havia essa relação de direitos e deveres. O único dever que tinha era os plebeios alimentarem a nobreza, numa situação extrema de submissão. E essa submissão, como a gente já havia dito na aula passada, ela começou a gerar uma série de insatisfações, dando origem ao movimento do protestantismo e da ascensão da burguesia, onde mais tarde culminaria com a ideia da Revolução Francesa. E é aí onde começa a se estruturar realmente a ideia de cidadania no sentido amplo, garantindo os direitos de igualdade, liberdade e fraternidade, que são os princípios norteadores da Revolução Francesa, que mais tarde daria origem às democracias modernas, sobretudo a própria democracia dos Estados Unidos, o processo de emancipação de lá. E por incrível que pareça, pessoal, a nossa Constituição de 88, ela é tida como a Constituição cidadã, sendo uma das constituições mais democráticas, mais cidadãs, mais evoluídas dentro da constitucionalidade do mundo do direito. Agora, a sua aplicabilidade é uma outra história. Cidadania, pessoal, portanto, é uma construção histórica e varia de acordo com a sociedade, época e jogo de poder. Ser cidadão consiste em desenvolver padrões de comportamentos éticos e morais que favoreçam o bom convívio com a sociedade e zelo pela coisa pública. Atualmente, pessoal, existe já um novo conceito que é a ideia de cidadania planetária. Essa ideia de bom convívio pela sociedade e zelo pela coisa pública até a década passada, século passado, por assim dizer, há pouco mais de 10, 11 anos. A gente estava no século, hoje a gente está vivendo no século XX, hoje estamos no século XXI. E o século XXI, pessoal, já nos traz esse novo conceito, essa ideia de cidadania planetária. O homem deixa de ser apenas cidadão da sua sociedade e passa a ser cidadão do mundo o qual ele vive, do planeta Terra. Eu não sou apenas cidadão da cidade de Teresina, Piauí. Eu sou cidadão do planeta Terra. Tenho um compromisso e uma responsabilidade por todos os seres que aqui habitam. Não somente os seres humanos, mas desde a formiguinha
até a árvore frondrosa que dá no meio da floresta amazônica. E essa ideia de cidadania planetária também é um conceito trazido por Edgar Morin e pelos teóricos da contemporaneidade, né? E Edgar Morin diz que essa ideia de cidadania planetária é responsabilidade de cada ser humano com o planeta, como eu havia dito, né? Edgar Morin traz, portanto, um novo conceito, que é essa ideia de intersolidariedade, que é romper com o fechamento da ética às comunidades nacionais e pensar numa ética da comunidade humana, que respeite as éticas nacionais e as integre. Pessoal, a gente vive um momento muito delicado da nossa história. Por mais incrível que pareça, se a gente remontar a história, por exemplo, há 100 anos atrás, a gente estava no início de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Passados 100 anos, a gente vive um momento pandêmico, né? Um momento de crise sanitária que afetou e afeta todo o planeta, afetou especificamente a raça humana, certo? E nos trouxe vários questionamentos, né? E um deles é exatamente essa relação do eu, o outro e o mundo, que é a base do conhecimento filosófico. Essas discussões, pessoal, ética, moral, inclusive a própria espiritualidade, entenda, não estou falando de religiosidade, mas de espiritualidade, é essa ideia da gente respeitar o diferente, a fé de cada um, forma como você respeita, você se manifesta. Isso está embutido na nossa manifestação enquanto cidadãos, enquanto seres políticos, dentro do nosso contexto familiar, social e político. E nesse sentido, pessoal, a ética do trabalho é uma das manifestações, o mundo do trabalho é uma das manifestações mais importantes do ser humano diante do seu ambiente. Não apenas da sua sociedade, mas do seu ambiente, né? O trabalho é uma das mais importantes relações de exercício da ética e da cidadania. Profissão é o exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas, né? Aquilo que eu tenho o costume de fazer todo dia ao benefício das pessoas. Hoje estou sendo professor, levando um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha história, para que possa contribuir de alguma forma na formação de vocês, não apenas como profissionais, mas antes como seres humanos, como seres impregnados de ética, de moral e de responsabilidade social. A ideia não é construir seres perfeitos, porque não somos perfeitos, né? Mas é de a gente juntos construir algo melhor. Diz aquela história, aquele ditado: já que a gente não pode inventar um passado, a gente pode criar um novo futuro. A profissão pode enobrecer ou desmoralizar uma pessoa. Tudo depende de sua conduta no ambiente de trabalho. Pessoal, a forma como a gente se manifesta nos mais variados ambientes diz muito da gente. A forma como eu me visto, a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, o que eu falo e o que eu não falo. É engraçado, porque é exatamente isso como as pessoas nos percebem, né? Tem a gente nos sentir, a gente nos perceber, e o outro. É aquela velha ideia do eu, o outro e o mundo, que é a base do pensamento filosófico. Como eu me sinto, como eu estou e como eu sou. Ao pertencer a uma classe profissional, o indivíduo assume um compromisso com a sociedade, com os colegas de profissão e com a organização. É uma relação de dar e receber, de troca, entrópica,
né? É troca de energia, sobretudo. E a forma como eu me expresso, como eu me relaciono, está relacionado diretamente da forma como eu recebo. Se eu sou estressado, nervoso com as pessoas, é normal e natural que o mundo, não só o ambiente de trabalho, que é o nosso ambiente de maior convívio, assim como familiar, gerem situações conflituosas. Da mesma forma, se eu tenho uma postura mais calma, mais serena, diante do mundo, diante dos meus problemas, o mundo tende a ser também mais calmo e mais sereno, mediante as pressões. O maior patrimônio de um profissional, pessoal, é a sua reputação enquanto cidadão, né? Por isso que muitas empresas exigem a ficha, né, da pessoa, puxam a questão da documentação para saber se a pessoa cometeu algum delito, como é que ela se comportou na profissão anterior, na empresa anterior. Isso é muito importante, a nossa reputação, pessoal, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Da forma como a gente se relaciona com a gente, com o outro e com o mundo. Aí eu trago essa charge aí, né, para a gente estar discutindo essa questão dos valores morais. E aí o bandido chega aí para o cidadão, né, e o cidadão pega assustado, por que você não assalta aquele sujeito ali, né, sujeito ali cheio do dinheiro, todo engravatado, todo bonitinho. Aí o que o bandido diz? Porque ele é deputado e é considerado falta de ética assaltar um colega de profissão. E é engraçado, mas é trágico, pessoal, porque infelizmente essa ideia de político hoje pra gente é tido como um conceito com um adjetivo, ela vem carregada de adjetivo mal, ruim, péssimo, né? No mundo que a gente vive, numa sociedade que a gente vive, constantes crises, escândalos políticos e, como já dizia lá na Grécia Antiga, zoon politikos, o homem é um animal político. Ou seja, pessoal, os deputados nada mais são do que reflexo de nós. Eles estão lá porque fomos nós que os elegemos. Muitos de nós, cidadãos, trocamos um voto por 50, 100 reais, certo? E aí, infelizmente, é uma situação de ação e reação, tá? A culpa não é só deles, não adianta a gente criticar só eles. A gente precisa nos analisar primeiramente antes de julgá-los, que a hora da gente julgá-los é na hora que a gente escolhe, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente exerce a nossa cidadania ao votar, que é exatamente para a gente poder escolher políticos, seres responsáveis, pessoas responsáveis, que deveriam ter caráter ilibado para poder exercer os nossos direitos. E aí, pessoal, adentrando as questões éticas no ambiente de trabalho. As relações no ambiente de trabalho impactam diretamente, positivo ou negativamente, a imagem de uma organização. Como eu já havia dito, um ambiente saudável proporciona condições favoráveis para tomadas de decisões. A boa comunicação, isso é importante, pessoal. A boa comunicação é uma importante ferramenta de relacionamento na vida e em uma organização. Por outro lado, a má comunicação é geradora de ruídos. Sabe aqueles boatos, aquelas fofocas que sempre geram conflitos no ambiente de trabalho? É natural que a relação do dia a dia cause ruídos, mas a forma como a gente administra esses ruídos, essas situações chatas, constrangedoras muitas vezes, é que vai ditar o rumo da nossa conduta. Palavras mal utilizadas ou percepções inadequadas, falta de sigilo e predisposição em se propagar informações não confirmadas causam situações constrangedoras para todos.
é aquela ideia da fofoca, pessoal, que é uma bola de neve. Ela sempre tende a crescer, sempre tende a se tornar mais danosa. Por isso, muito cuidado no ambiente de trabalho. Evitar situações, pessoal, também de que causem conflitos no discurso. Por exemplo, como falar sobre futebol, política, religião. Muitas vezes a gente tenta defender uma ideia nossa, o outro não aceita. Enfim, é natural, é normal. A gente não está aqui para ser aceito por todos, mas sim ter o direito de falar o que a gente defende. E nessa relação de trabalho, pessoal, todos, tanto a empresa como o trabalhador, tem essa relação de deveres e obrigações. E aí um outro conceito muito importante é o conceito de resiliência. E esse é um conceito muito importante, principalmente para os líderes, para os gestores, que é a capacidade de suportar as pressões. Porque a liderança é exatamente isso, pessoal. É aquela pessoa, o gestor, que está abaixo do patrão e que está acima da base do trabalho, dos profissionais do trabalho. Todo setor tem seu gestor. E aí ele tem essa função de ser pressionado e pressionar, né? Mas sem puxar demais para não entrar na questão do assédio moral, que é muito importante, inclusive vocês, no sentido de estar aprofundando a disciplina, vocês podem estar pesquisando sobre o código de ética das profissões, sobretudo de vocês, o código de ética do contador, o código de ética das pessoas que trabalham nessa questão financeira, que trabalham com recursos. Atitudes no ambiente de trabalho. Bom senso. Pessoal, bom senso é tudo. Você ter o discernimento de saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não posso, né? Muitas vezes, em algumas situações, é preciso a gente tomar atitudes que são condenadas por pessoas, mas essas atitudes vão gerar uma benesse maior do que o mal. Então, pessoal, assim, o bom senso nas atitudes, no bom senso ao falar, no bom senso ao calar. Bom senso é tudo, é uma coisa que você condiciona, é uma coisa que você busca dentro de si, que você busca consigo, que você conquista, não é uma coisa que você compra, é uma coisa que você conquista. No ambiente de trabalho, pessoal, é muito importante a questão do vestir-se bem, né? Às vezes o jovem tem as modas, né? Até a questão do cabelo, a questão de expressar, mas você tem que entender que no ambiente de trabalho é um ambiente comum a todos, né? Então você tem que saber respeitar. Se as mulheres que gostam de vestir roupa curta, evitar. Nada contra, né? Os homens também, muitos gostam de se vestir de forma extravagante, roupas muito coloridas, enfim, evitar, tentar não chamar atenção, ser o mais discreto e chamar atenção sim na forma como você se relaciona, como você se posiciona, com o que você faz. Equilíbrio emocional é muito importante, pessoal. Nada mais chato no ambiente de trabalho do que aquela pessoa que passa o dia todo, a semana toda, um mês, um ano, todo dia falando de problemas. Aquela pessoa carregada emocionalmente, que traz para o ambiente de trabalho aquela energia negativa. Às vezes a gente chega até bem, mas aí tem uma pessoa ou outra que já descarrega na gente todos os seus problemas. E muitas vezes não é nem no sentido de estar querendo conversar com você, de desabafar, mas de provocar no ambiente de trabalho aquela energia pesada, aquela energia negativa. Você ter essa habilidade para mudanças no ambiente de trabalho é exatamente isso. A gente está aberto a mudanças constantes. Evite discussões polêmicas. Eu já falei de futebol, religião. Alegria, gentileza e resiliência. Essas são 3 características fundamentais, pessoal.
principalmente no ambiente de trabalho, mas são conceitos que você pode levar para a sua vida. São, sobretudo, conceitos de ética, conceitos éticos, morais e de cidadão. Nada melhor do que você estar constantemente com aquele seu amigo alegre, aquela pessoa, o seu namorado, o seu marido, os seus filhos, que trazem alegria para você. Por mais difícil que seja seu dia, mas traga alegria para o seu momento, gentileza, resiliência, essa capacidade de suportar pressões, gentileza, capacidade de você ser uma pessoa gentil. Conquiste seu espaço por competência e não querendo passar por cima dos outros. Conquiste seu espaço pelo que você sabe, pelo que você conquista. E para finalizar, eu trago essa afirmação de que o bom profissional não é aquele que diz que saber, e sim aquele que brinca com o que sabe. Se lembra lá do Leonardo Boff, que não importa o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe? Pois então, a alegria, a gentileza, a resiliência, você sempre estar de bom humor, de você fazer o seu serviço, você não procrastinar, é uma forma de tornar a nossa vida até mais feliz, porque é no mundo do trabalho que o ser humano se manifesta enquanto ser humano. No mais, pessoal, muito obrigado, gente. Muito obrigado por essa disciplina, por estar trocando esse conhecimento de você com vocês. Espero ter trazido algo novo para vocês, um pouquinho de conhecimento, uma sementinha dentro de vocês, ao perceberem que estamos aqui enquanto indivíduos, enquanto seres sociais e seres no sentido amplo, no sentido planetário, que possamos ser não somente prósperos na nossa situação de trabalho, na nossa relação familiar, mas que a gente possa ser feliz, levar essa felicidade ao mundo todo, ao planeta, a todos os seres que aqui habitam. E nada melhor do que esse ambiente o qual estamos vivendo. E aí eu trago alguns textos para a gente estar discutindo na apostila sobre ética e sobre cidadania nos dias atuais. Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus e com todos os seres divinos. Gratidão.